Oi, primeiro ano. A professora continua gravando esse vídeo porque nós vamos continuar estudando sobre membrana plasmática, porém agora a gente vai focar mais nos processos de transporte entre membranas. Vocês sabem, a membrana ela delimita a célula, né, do meio externo e ela tem a capacidade de permitir que algumas substâncias entrem, né, para dentro da célula. Então, a gente diz que essa capacidade é de permeabilidade seletiva. Ela seleciona, né, o que ela gostaria que a célula tivesse dentro dela. Então, é uma permeabilidade seletiva. E ela também é semipermeável, porque ela consegue liberar a passagem do solvente, né? E alguns solutos ela consegue, então, impedir a passagem ou, né, talvez deixar entrar, certo? Então, como a professora estava falando, a gente vai aprender sobre transporte entre membranas e existem 4 tipos de transporte. Existe difusão facilitada, osmose e o transporte ativo. Nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. A diferença entre eles é que no transporte passivo não há gasto de energia, né, da célula. Então, a célula não precisa gastar energia para realizar esse transporte. Para exemplo de transporte passivo, nós temos a difusão facilitada e a osmose. E para transporte com gasto de energia, é o transporte passivo, o exemplo da bomba de sódio e potássio. Para essa aula de hoje, a gente vai aprender apenas difusão, não difusão facilitada, nem osmose, nem bomba de sódio e potássio. Isso fica para as próximas aulas. Observem o exemplo que a professora fez. É um desenho esquematizando um modelo de mosaico fluido da membrana plasmática. A professora passou no texto para vocês, né, um exemplo desse desenho muito mais esquematizado. Mas como é para fins de ensinar vocês, a professora desenhou. E aqui, o que nós temos? Essa aqui seria um desenho, então, do mosaico fluido da membrana plasmática. E aqui ela está delimitando, né? O que fica para fora da membrana, meio externo. O que está dentro da membrana, meio interno. Ela é uma bicamada, então aqui nós poderíamos separar a camada de cima e a camada de baixo. Duas camadas, bicamadas fosfolipídicas, ok? Essa parte aqui de risquinhos é a parte hidrofóbica da nossa membrana, a parte que, no caso, vai ser apolar e vai rejeitar aí a água, né? Não vai se misturar com a água, a parte dos lipídios. E aqui nessas bolinhas azuis é a parte hidrofílica, que é a parte polar da nossa membrana, aquela que se mistura com a água. Ok. Então, o que nós observamos no nosso meio externo da nossa membrana plasmática, ou seja, fora da nossa célula? Observamos vários O2, certo? O2 não é uma molécula muito grande, é a molécula do gás oxigênio, feita de 2 átomos, né, de oxigênio. Então, 2 átomos não é muito grande. Observem também que tem duas moléculas de CO2, que é o gás carbônico. 3 átomos, né? Um carbono, 2 de oxigênio. Ok, aqui embaixo nós temos no meio interno, ou seja, dentro da nossa célula, 2 moléculas de O2, de gás oxigênio, e várias de gás carbônico, certo? O que seria o processo de difusão aqui? O processo de difusão, ele vai permitir a passagem, então, do gás oxigênio e do gás carbônico. Mas como que ocorre essa passagem? Na aula passada, a professora explicou sobre os gradientes de concentração das soluções hipertônicas, hipotônicas e isotônicas, certo? A gente pode dizer aqui qual seria o meio, né? O meio hipertônico, aquele que está mais concentrado. Vejamos.
Se nós falarmos do gás oxigênio, o meio mais concentrado é o meio externo, né? Então, de gás oxigênio, o meio hipertônico é o meio externo e o meio hipotônico é o meio interno. Quem tem mais gás oxigênio, meio hipertônico, nesse caso, meio externo. Quem tem menos oxigênio, meio hipotônico, nesse caso, meio interno. A membrana plasmática, ela permite que essas moléculas pequenas de gás oxigênio e gás carbônico passem pela bicamada fosfolipídica, né? Porque elas são solúveis em lipídios. Então, elas passam livremente pela membrana plasmática. Mas a gente tem que entender que o processo de difusão sempre ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico. Nesse caso, deixa eu tirar aqui. O processo de difusão vai ocorrer do meio mais concentrado para o menos concentrado, quando a gente fala de moléculas de oxigênio. Então, vai ocorrer assim, ó. Gás oxigênio tem passagem liberada, porque é solúvel em lipídios, tem passagem liberada para passar pela membrana plasmática. Então, do meio hipertônico, vou escrever aqui, porque tá cheio de gás oxigênio aqui. Então, ele é hipertônico, né? Ele vai passar do meio hipertônico para o hipotônico. Esse é o processo de difusão. Vai passar e aqui vai ficar, então, cheio de molécula de oxigênio, certo? Sempre do meio hiper para o meio hipo. Ou seja, do mais concentrado, do hiper para o hipo, do mais concentrado para o menos concentrado. Essa passagem ocorreu do meio externo para o meio interno, certo? Do meio mais concentrado para o menos concentrado. Se nós fôssemos fazer a passagem do gás carbônico, observem, qual seria o meio hipertônico do gás carbônico? Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Conseguiram chegar a uma conclusão? Qual que é o meio hipertônico? Ó, no meio externo nós temos uma molécula, duas moléculas de gás oxigênio. De gás carbônico. Enquanto no meio interno, dentro da célula, vai ter uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse caso, para o gás carbônico, qual é o meio hipertônico? Dentro da célula. Então, aqui, ó, hiper para o gás carbônico, né? Hiper para o gás carbônico. E aqui vai ser o hipo, porque só tem duas moléculazinhas, né? Então, é o menos concentrado, correto? Hipotônico. Então, como é que vai acontecer o processo de difusão, a passagem do gás carbônico? Como é que vai acontecer? Do meio hipo para o hiper ou do hiper para o hipo? Sempre do hiper para o hipo, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui vai ser o inverso, né? O gás carbônico, no caso, ele vai sair da membrana, vai sair do meio interno para o meio externo, pois o meio interno era o hipertônico e ele vai sair para o meio externo. Aqui, setinha para lá. Gente, sempre acontece os processos de transporte entre membranas, porque a intenção é sempre buscar o equilíbrio, tá? Então, sempre ocorre do meio hipertônico para o hipotônico, porque a intenção é igualar. Então, se eu tenho muito aqui e pouco aqui, a intenção é que esse doe para os dois chegarem ao mesmo patamar, certo? Então, os transportes entre membranas, eles buscam sempre estar isotônicos, sempre buscam um equilíbrio, né? Estar no mesmo gradiente de concentração. Então, um sempre cede e o outro sempre recebe, certo?
Então, é importante que vocês saibam que sempre quem tem mais vai ceder. E no caso é o hipertônico. Ele vai ter mais e ele vai acabar cedendo. Sempre nesse sentido, nos processos de fusão, ok? Então, essa era a nossa aula de hoje e a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem ali nos comentários, que assim que a professora ler, eu posso gravar um novo vídeo para vocês ou posso deixar algum texto para que essas dúvidas sejam sanadas, tá certo? Até a próxima!